Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quem fala é Yuri Cardoso. Eu faço parte do time de pré-vendas aqui da Easy World. E agora eu entro aqui com vocês para trabalhar um pouquinho mais a parte técnica, tá? Como funciona a criptografia da Kaspersky, quais são os níveis e qual o nível de configuração que vocês conseguem chegar com essa solução. E uma coisa bem legal, que lembrando para vocês também, que se vocês quiserem saber mais após essa apresentação, se realmente é uma funcionalidade que é importante para vocês, que é realmente importante que vocês tenham esse expertise, dentro da EasyWord a gente também tem treinamentos oficiais, tá? Que são treinamentos realmente oficiais que entregam o certificado oficial por parte da Kaspersky, que é ministrado pelo nosso gestor de serviços, que é o Thiago Capuano, que tem aí uma das melhores notas do mundo entre as provas de Kaspersky. Então é um cara que conhece muito da ferramenta e nesse curso sim ele consegue entrar com vocês no nível mais profundo da criptografia, realmente fazendo todas as configurações, realmente criptografando os computadores, mostrando como fazer um troubleshooting. Então se aí alguém ao final da apresentação quiser saber um pouquinho mais sobre esses cursos também, vocês podem deixar aí no campo de perguntas junto com as dúvidas que vocês tiverem durante a apresentação, que a gente entra em contato com vocês para verificar aí o melhor meio da gente se comunicar. Ok? Bom, aqui logo de fundo, né, de carinha pra gente, a gente já tem o nosso Security Center na versão 12, que seria aí a última versão disponibilizada pela Kaspersky. Importante também que vocês mantenham tanto do ambiente de vocês quanto do ambiente dos seus clientes realmente sempre atualizado, principalmente devido a correções de bugs, vulnerabilidades, etc. Então a gente consegue verificar aqui a versão do KSC, tá? E aqui ao fundo a gente já entrou diretamente na área de policies, que é onde a gente vai passar todo o nosso tempo aí nesse e-learning de hoje. Então, explicando rapidamente conceitos dentro da ferramenta do Kaspersky, para quem ainda não tem esse conhecimento, a Kaspersky tem dois itens primordiais para o seu funcionamento dentro do ambiente, que são as políticas responsáveis pela configuração de todo e qualquer nível de proteção que você tenha dentro do seu ambiente. Então, é através da política que você vai dizer como a mecânica da ferramenta vai funcionar, o que vai ser trabalhado de exclusão, qual o nível de heurística, o que estará habilitado realmente, se você vai trabalhar filtros web, controle de aplicação, machine learning, nuvem de inteligência da Kaspersky. Então, todo esse nível de configuração parte das policies, ok? E a gente tem também o que a gente chama de tasks ou tarefas, que nada mais são do que comandos que você consegue executar a partir do Security Center para trabalhar com ações dentro do endpoints, ou mesmo manutenção, ou alguns outros tipos de configuração. Então, alguns exemplos de tarefas que teríamos é instalação remota, então utilizar o próprio Kaspersky como um centro de instalação de um antivírus, inclusive na versão Advanced de qualquer outro tipo de software. Então você consegue criar uma tarefinha e o próprio Kaspersky consegue fazer a instalação nas máquinas dos usuários de maneira totalmente silenciosa, tanto do seu próprio endpoint e agent, quanto de aplicações de terceiros, como Skype, etc., que seria o caso aí da nossa versão Advanced, que seria a nossa versão top de linha da solução. Então, entendendo esses dois conceitos, a gente já consegue trabalhar um pouco a parte de criptografia. Hoje, a Kaspersky trabalha com criptografia tanto para ambiente Windows quanto para ambiente Mac, porém com algumas diferenças entre eles, tá? Então, para a gente começar aí pelo mais básico, pelo mais simples, a gente tem aqui uma policy que eu criei especialmente para a gente hoje, que seria o Kaspersky Encryption Mac, que seria a versão aí da maçã. E quando você dá um duplo clique nessa política, ele vai trazer toda a linha de configurações que vocês conseguem executar para o endpoint desse sistema operacional. Descendo um pouquinho, a gente vai ter aqui o File Vault Disco Encryption, que seria aí o protocolo proprietário da Apple quando a gente está tratando de criptografia. E para esse ambiente, a princípio, a Kaspersky trabalha somente com um protocolo específico da Apple quando a gente trata de criptografia, e a configuração é bem simples. Você consegue dar um enable e ou você encripta o disco, ou seja, todas as estações que estiverem aplicadas em cima dessa política, e essa política você pode definir por máquinas específicas, por grupos de administração e algumas outras formas, trabalhando um pouco mais essa área de gerenciamento, todas as máquinas que estão suscetíveis a essa política automaticamente vão ter o seu disco encriptado. Ou a gente consegue fazer o reverso, que seria fazer a descriptografia, o decrypt dessas informações.
de maneira bem simples, sem que a gente precise adentrar muito fundo a isso. Até pela questão de a gente entender que a Apple ela é uma empresa mais fechada a nível de software, a nível de hardware, então só da gente conseguir trazer essa integração, de você não precisar ativar o FireVault em Mac por Mac, em ambientes onde você tem um número muito grande dessas estações, você conseguir trabalhar isso com políticas, acaba sendo aí muito importante, principalmente para o gerenciamento centralizado do cliente. E a partir desse momento a gente começa a trabalhar um cara um pouco mais complexo, que ele já traz uma gama de configurações e de opções para a gente trabalhar, que seria o encryption voltado para a linha Windows, né, para a linha Microsoft. Então, da mesma forma que o Mac, a gente consegue aqui gerar um duplo clique, ele vai abrir a política para a gente, com todas as configurações que a gente consegue fazer. Então, inclusive, né, a gente tem aqui a parte de Essential Thread, a parte de Advanced Thread, onde a gente pode configurar diversas opções do antivírus. E partindo aqui para o nosso tema de hoje, a gente tem a área de Data Encryption. Então aqui você pode ver que a gente já tem uma gama de configurações para conseguir trabalhar dentro desse âmbito. E aí a gente vai passar um por um. Então, bom, aqui na parte de Data Encryption, nós temos 4 janelinhas, cada uma com a sua devida função, trazendo algumas funcionalidades diferentes para dentro do Kaspersky. E a primeira seria o Common Encryption Settings, ou seja, as configurações comuns de criptografia, ou seja, as configurações base, que vai valer para todos os níveis de configuração, dependendo aí de como a gente for trabalhar. Então aqui, logo de cara, a gente tem informações a respeito do nosso ambiente. Então, se a gente está trabalhando com Full Disk Encryption, se a gente está trabalhando com File Level, com a parte de encryption de arquivos criados, etc., ele consegue trazer esse número para a gente, inclusive as exclusões que a gente está trabalhando, que eu vou abordar isso um pouquinho mais para frente. Aqui você tem uma opçãozinha de deletar de maneira segura arquivos encriptados, que também é bem importante, que a Kaspersky consegue fazer isso para que esse arquivo não consiga ser recuperado ou tenha algum tipo de acesso aí indevido dentro desse arquivo. Aí a gente tem aqui embaixo a parte de Password Settings, onde a gente consegue configurar uma gama de caracteres e de informações que serão necessárias para alguns tipos de autenticação baseado na parte de criptografia. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ter o Authentication Agent, que é um cara que trabalha com a criptografia de disco completo. Por quê? Porque dentro desse cara, a gente consegue trabalhar o que a gente chama de SSO, que é o Single Sign-On, que nada mais é do que você ter uma tela pré-boot, onde você consegue fazer com que o usuário se autentique nessa tela antes mesmo que o Windows inicie. Ou seja, caso esse notebook seja roubado, esquecido, furtado, etc., se alguém tentar acessar esse computador, ele terá que saber essa senha, e se ele tentar simplesmente remover o disco e colocar em outro local para tentar fazer a coleta dessas informações, ele não vai conseguir, porque o disco estará totalmente encriptado, ok? E aí, trabalhando com essa parte de Single Sign-On, a gente pode aqui configurar somente uma opção, que seria o bloqueio após uma quantidade X de tentativas. Então aqui, por exemplo, por padrão a gente tem 5, ou seja, se a pessoa errar essa senha 5 vezes dentro dessa janela de Single Sign-On da Kaspersky, ele terá esse acesso bloqueado e só vai conseguir reaver suas informações do seu login se tiver contato com o administrador da console de gerenciamento que enviou essa criptografia, essa chamada de criptografia para esse computador. Através da própria console do Kaspersky, vocês conseguem gerar alguns códigos de acesso que você vai poder passar para o usuário e ele repassar para vocês conseguirem reaver essas informações. Então, mesmo que esse acesso esteja bloqueado, ele pode ser recuperável. Porém, é um processo um pouco moroso, onde você vai ter uma gama de caracteres no notebook do usuário, que ele vai precisar passar para vocês, administradores, vocês vão precisar imputar isso dentro do Kaspersky e devolver outros números para o usuário para ele conseguir finalmente ter acesso ao computador. Então, o importante é que a gente trabalhe muito, principalmente, política de conscientização quando a gente está falando de criptografia. Então, por exemplo, políticas de mesa limpa ou algo nesse sentido, para o usuário entender a importância disso e tomar o máximo de cuidado possível com suas senhas, acessos e etc. E a gente também consegue fazer junto com a SSO integrações como, por exemplo, com o Active Director. Então, eu consigo fazer com que o usuário que está conectado no computador, que seria o usuário de domínio, também vai ser o usuário que ele vai utilizar para acessar o computador ali naquele pré-boot, onde você vai ter aquela janelinha da Kaspersky para fazer o acesso de decriptografia. Então a gente consegue trabalhar aí dos dois modos. Ou você vai ter um usuário específico que vai trabalhar
ali naquele primeiro agent, no Authentication Agent da Kaspersky, e depois ele terá que fazer o login com o domínio, que já não seria mais o SSO, então ele teria aí 2 tipos de conexão para conseguir trabalhar, para conseguir acesso, ou utilizando o SSO, ele vai conseguir trabalhar um único usuário e senha para ambos. Então, quando ele ligar o notebook, o computador, que aparecer a tela do Authentication Agent da Kaspersky e ele colocar o usuário e senha do domínio dele, como ele já vai estar autorizado a isso, quando essa máquina der o boot, ele não vai precisar colocar o usuário e senha novamente, ele já vai diretamente para o desktop do Windows devido a essa integração que existe entre eles. E aqui desabilitando, a gente tem algumas opções para trabalhar, como mínimo de caracteres, se ele vai usar letra maiúscula, se ele pode utilizar caracteres especiais, e etc., para você conseguir trabalhar aí na força da senha do seu usuário quando a gente está trabalhando essa parte de Full Disk Encryption. Ok? Partindo aqui para o Portable File Manager, ele já é uma função que a gente está trabalhando quando a gente está mexendo com a parte de criptografia de dispositivos removíveis. Então, quando você tem, por exemplo, uma política onde você quer criptografar os seus pendrives ou de repente um HD externo, e por princípio, né, na verdade, esses caras só podem ser acessados dentro do teu ambiente, ou seja, em máquinas que compartilhem da mesma política, que é onde fica a chave criptográfica, mas, por exemplo, você vai ter aí um CEO ou um gestor que vai ter acesso a esse disco, esse HD ou esse pendrive que é dele, e ele está numa viagem e precisa acessar esses arquivos. Porém, ele não está com o computador da empresa, ele não está com o computador com Kaspersky que tem a permissão de leitura desses arquivos, mas ele precisa ver isso, ele tem uma certa urgência para isso. Então você consegue imputar, ou seja, você consegue injetar um executável dentro desse pendrive, trabalhando algumas forças de senha, ou seja, política de força de senha, onde quando ele executar esse executável ficou muito bom. Quando ele executar pela primeira vez esse item, ele vai precisar criar uma senha, que aí vai ser uma senha que ele vai criar dentro do pendrive, e caso ele necessite acessar esse pendrive de outro local, não utilizando um computador da empresa que tenha o Kaspersky para isso, ele consegue colocar essa senha previamente configurada e vai abrir uma janela para ele, onde ele vai conseguir verificar esses arquivos, fazer leitura, fazer alteração e etc. Fechando essa janela, tudo volta a ficar criptografado novamente, caso ele perca, seja roubado, enfim. Ok? E aqui, por último, a gente tem os Encrypted Packets, que seriam os pacotes criptografados, onde dentro do seu computador, quando você está trabalhando essa parte de criptografia da Kaspersky, além de trabalhar com criptografia de disco completo, criptografia granularizada, que a gente vai trabalhar mais para frente, você consegue segmentar e dar permissão que o próprio usuário consiga criptografar alguns tipos de arquivo. Então ele consegue simplesmente dar um botão direito em alguma pasta ou algo semelhante, e vai aparecer lá um botãozinho da Kaspersky para ele conseguir fazer a criptografia. E aqui a gente está definindo qual é a força da senha que ele precisa colocar nesse arquivo para que ele consiga ter aí um arquivo criptografado, como se fosse um tipo de container, onde as informações estarão lá dentro e ele só vai conseguir compartilhar com quem ele quiser, porque ele vai precisar ter essa senha aí previamente enviada a eles. Ok? Aqui embaixo já é um pouquinho mais simples, então a gente trabalha um pouco a parte de templates, ou seja, as mensagens de notificação que o usuário recebe, que o administrador recebe. Então se a gente clicar aqui, a gente vai ter o User Message, onde você vai ter aqui algumas configurações, ou seja, quando ele tenta pedir acesso a algum tipo de arquivo criptografado, então você tem uma mensagem padrão, ela pode ser customizada, você tem a opção default, você pode adicionar algumas variáveis para deixar isso aqui com o máximo de informação possível, para você saber o que está acontecendo, e se você vai realmente fazer a permissão disso ou não, e a mensagem que vai do administrador para o usuário. Então aqui ele está dizendo assim, olha, você foi permitido o acesso a arquivos criptografados, e aqui tem um mini tutorial de como fazer para conseguir acessar e etc. Também pode ser totalmente traduzido em português, alterado da forma aí que vocês acharem mais conveniente. E o botãozinho de Help vai abrir algumas informações da Kaspersky explicando exatamente como fazer criptografia, como funcionam os níveis de protocolo, como aplicar as políticas e etc. Então é mais uma ajuda aí para vocês entenderem como a solução funciona, ok? Vamos lá. E aí a gente começa a trabalhar os tipos de criptografia, os níveis de criptografia propriamente dito.
Então, o primeiro que a gente vai ter aqui é o Full Disk Encryption, que assim como o nome diz, é a criptografia de disco completo, onde você criptografa o disco inteiro e consegue trabalhar aí com o Authentication Agent, que a gente explicou anteriormente, que é aquela janela da Kaspersky que aparece antes na inicialização do Windows, que o usuário vai precisar se autenticar, senão ele não vai conseguir ter acesso ao computador. E a gente tem dois modos de trabalhar. A gente tem aqui o BitLocker, que seria a funcionalidade que é proprietária da Microsoft, assim como o FileVault partindo do Mac. E esse cara aqui, como explicado na pergunta que me fizeram anteriormente, você tem ele dentro da nossa ferramenta cloud, que seria aí o seu Endpoint Security Cloud na sua versão Plus. E aí você consegue trabalhar tanto com o BitLocker quanto com o FileVault. E aqui no caso do CASB, a gente consegue trabalhar tanto ele, de repente para clientes que já possuem BitLocker implementado e não quer fazer decriptografia, ou por algum motivo ele quer trabalhar, seja por compliance, devido a alguma norma da organização, ele consegue. E a gente também tem um protocolo próprio da Kaspersky, que é onde a gente consegue trabalhar ali aquela parte de SSO, que eu expliquei para vocês na parte do Common Encryption Settings. Então aqui a gente marcando o Kaspersky Disk Encryption, a gente tem aqui o Encryption Mode, ou seja, eu vou encriptar todos os discos, decriptar todos os discos, ou não vou fazer nada, eu simplesmente vou desativar a política. Então a gente marcando aqui como Encrypt All Hard Drives, a gente tem algumas configurações que a gente consegue executar. Então, quando a gente está trabalhando o Authentication Agent, que é aquela janelinha que a gente precisa fazer a autenticação, a gente consegue aqui fazer com que automaticamente sejam criados Authentication Agents para alguns tipos de usuários já definidos do computador. Então, se a gente marcar aqui, a gente está dizendo que todas as contas que logaram no computador nos últimos 30 dias já vão estar fazendo parte do Authentication Agent. Então, se 2 usuários acessaram esse notebook e são esses 2 usuários que acessam esse notebook, tanto um quanto o outro vai conseguir se autenticar dentro do Authentication Agent da Kaspersky. E aí eu consigo trabalhar algumas outras opções. Então, eu consigo colocar todos os usuários do domínio, todos os usuários de conta local, e aqui algumas opções até para o gestor, no caso vocês administradores, conseguirem acessar a máquina caso o usuário esqueça a senha, ou caso o usuário seja desligado da organização e não tenha deixado a senha, você consegue fazer com que o Local Administrator, um Computer Manager ou alguma conta ativa automaticamente consiga aí se conectar ao Authentication Agent para conseguir dar acesso ao computador, ok? É claro que aqui a gente está trabalhando a opção de fazer essa criação automaticamente. Porém, lá na área de tasks, nas tarefas que eu expliquei para vocês anteriormente, você consegue criar uma tarefa que adiciona novos usuários à validação do Authentication Agent. Então, se posteriormente esse notebook mudar de pessoa, ou precisar remover essa pessoa porque ela foi desligada e é um notebook compartilhado, você consegue gerar essa tarefa do Authentication Agent que eu posso mostrar para vocês, e através dela você consegue adicionar ou remover usuários existentes dentro dessa linha de criptografia do Authentication Agent. Ok? A gente tem aqui uma segunda opção, que é salvar o usuário que deu acesso ao Authentication Agent, que funciona como Windows. A primeira vez que você acessa vai estar em branco tanto usuário quanto senha. Se você colocar lá o usuário X é a sua senha, na próxima vez que você usar o notebook, o usuário X ali já vai estar preenchido. Aqui, encriptar somente o espaço de disco utilizado, tá? Então, o que ele vai fazer? Se você tem um disco de 500 GB, e você tem ali só 200 GB em uso, ele vai criptografar somente esses 200 GB. Isso diminui muito o tempo de criptografia, só que a gente tem que entender que isso pode aumentar um pouco o consumo de recursos para a criptografia, porque toda vez que tiver uma entrada, ou seja, toda vez que esse disco aumentar o mínimo que seja, a tarefa de criptografia vai ser acionada novamente para criptografar aí esse pedaço novo do disco que acabou sendo ocupado. Então é uma configuração que vocês têm que verificar com cuidado se realmente vai valer a pena, se, por exemplo, é um computador que não tem uma quantidade de novas informações entrando ou algo nesse sentido. Ao contrário, a própria Kaspersky, por padrão, já deixa essa função desabilitada, ok? E a parte de USB em Legacy Support, que é onde você vai conseguir utilizar USBs ali dentro do Authentication Agent para, de repente, fazer alguma alteração ou algo nesse sentido. E para esses dois itens, como são itens um pouco mais complexos de entendimento e a Kaspersky já os mantém desabilitados por padrão, você tem esse izinho aqui na frente e clicando nele, ele vai trazer aí para vocês algumas informações a respeito disso, para vocês darem uma lida e verificar se realmente vai valer a pena para vocês utilizar essas funcionalidades. E aqui, por último, a gente consegue trabalhar com exclusões. Então vamos supor que você tem aí um notebook, um computador que tenha 2 discos, um C e um D,
e você quer criptografar somente o disco C e não todos os discos presentes no computador. Você consegue vir aqui no ADD, fazer uma procura do disco do computador e você consegue adicionar esse disco como exclusão e esse disco não será criptografado, ok? Aí vocês conseguem trabalhar também com essa exclusão na parte de granularidade da criptografia. Bom, a princípio, tratando até um pouquinho de BitLocker, como o BitLocker já é uma ferramenta proprietária da própria Microsoft, ele já tem o seu padrão de configuração, a quantidade de configurações que a gente pode fazer, obviamente, vai ser menor e vai ser em alguns itens muito específicos, como a criação do PIN, questão do hardware encryption depois do Windows 8 ou alguma coisa nesse sentido. Então vocês conseguem dar uma olhada aqui em algumas configurações que a gente consegue executar. Obviamente, se o cliente não trabalha com criptografia e ele fez a aquisição da Advanced, recomendamos fortemente que ele use o KDE, que ele use a criptografia própria da Kaspersky, até pela quantidade de configurações que você tem disponível, pela utilização do SSO, que é o Single Sign-On, e por ser um protocolo próprio da Kaspersky também, então a gente consegue trabalhar ele sem problema nenhum, ele tem total compatibilidade com o Security Center, ok? Então, bom, descendo aqui para a parte de file level, a gente consegue trabalhar alguns níveis de criptografia granularizada. E assim, pessoal, uma coisa que é de suma importância a gente deixar bem claro é que a gente trabalha a criptografia com Windows Desktop e com Mac. A princípio, a Kaspersky não suporta a criptografia em servidores, ok? Então, se você tiver, por exemplo, um file server ou algo do tipo dentro do servidor, a gente não consegue trabalhar a criptografia dentro dele. Mesmo que vocês implementem o Endpoint 11.4, que é totalmente compatível com a linha server Microsoft, ao habilitar a criptografia, vocês vão ter problemas, porque ele não é oficialmente suportado, pelo menos até o momento dessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, ok? Bom, aqui a gente vai ter alguns modos de criptografia para trabalhar. Então a gente tem aqui novamente os modos. Então a gente vai ter o According to Rules, ou seja, a criptografia vai ser feita baseada nas políticas que eu vou montar aqui embaixo, no caso que vocês vão montar aqui embaixo, ou trabalhar a parte de decriptografia. Então quando a gente coloca aqui no According to Rules, a gente vai ter aqui algumas opções. Então eu posso trabalhar o encryption para files, ou seja, eu consigo trabalhar a criptografia a nível de arquivo, então a gente já tem até um exemplo aqui que ele vai pegar todos os arquivos do Microsoft Office e automaticamente vai fazer a criptografia desses caras e também automaticamente vai criptografar a pasta documentos. Então, eu tenho esses dois caras pré-definidos. Ou eu consigo vir aqui, dar um ADD e eu vou ter os folders pré-definidos, que são folders comuns da Microsoft, então documentos, favoritos, desktop, arquivos temporários, arquivos de Outlook. Vou ter o Custom Folder, onde eu consigo colocar aqui uma pasta específica e ele vai conseguir fazer a criptografia dessa pasta. Por extensão, então eu posso trabalhar aqui algumas extensões conhecidas para a gente conseguir fazer a criptografia desses caras. Ou por grupos de extensão. Então, no caso aqui eu tenho documentos do Office, texto, áudio, vídeo, imagens, arquivos. Ou vocês podem criar um novo, onde eu posso colocar aqui o nome aqui, nova extensão. E eu posso colocar o que eu quiser, CAD, JPEG, PDF, e ele vai criar um grupo baseado nessas extensões que vocês configuraram aqui embaixo. Partindo para o próximo aqui, a gente tem a parte de decryption. Então, se a gente não quiser decriptografar tudo ao mesmo tempo, a gente pode criar a regra para decriptografar somente um ou outro item que a gente criptografou anteriormente. Então, a gente consegue trabalhar com uma granularidade desse segmento. E por último, a gente tem aqui regras por aplicação. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue trazer aplicações para o Kaspersky, onde a gente consegue fazer com que essa aplicação trabalhe de maneira criptografada. Então, vamos supor que vocês têm aí um exemplo muito simples, tá? Um Word. E eu não quero que criptografe todos os pontos do DocX, eu quero que criptografe tudo que saia do Word de uma pessoa específica, ou de um grupo de pessoas específicas. Quando eu adiciono o Word dentro dessa regra de aplicação, quando você salvar um arquivo partindo de uma aplicação que esteja aqui evidenciada no Kaspersky, o arquivo que sai dessa aplicação, ele automaticamente vai sair criptografado. Então a gente tem aqui, para encriptografar todos os arquivos criados, bloquear o acesso ou garantir esse acesso. E aí a gente trabalha a nível de aplicação. Então tudo que sair dessa aplicação, ele deverá sair já criptografado. Para proteção, para evitar que de repente um usuário mal intencionado faça o download de algum arquivo importante da organização partindo de alguma aplicação, seja um ERP, e tente enviar isso para alguém. Então o arquivo ele automaticamente já vai sair dali protegido. Então pessoal, vamos para o nosso quarto e último item,
que seria a parte de Encryption of Removable Drives, ou seja, a criptografia de dispositivos removíveis, tá? Então a gente vai conseguir trabalhar em pendrives, HDs externos, etc. A gente só não trabalha com celular, tá? Em MTP a gente não criptografa, seria pendrives e HDs externos, ok? Aí da mesma forma que os outros, a gente vai ter aqui algumas opções para você trabalhar. Então a gente tem para encriptar o pendrive completamente, ou seja, totalmente, o pendrive, então tudo que está lá, o pendrive em si vai ser criptografado. A gente consegue fazer a criptografia de todos os arquivos, ou seja, o pendrive em si não vai ser criptografado, só vai ser criptografado todos os arquivos que estão lá dentro. Então, os novos arquivos que forem colocados não serão criptografados. Então, você teria uma segurança só do que já está lá. E tem também a criptografia para arquivos novos, ou seja, tudo que já está naquele pendrive, pode ser que seja um pendrive do usuário, não vai ser criptografado porque pertence, são informações aí do usuário. Porém, se ele coloca esse pendrive num computador que tem o Kaspersky com essa política habilitada e pega uma informação desse computador e passa para o pendrive, automaticamente ele vai ser criptografado. Ele ainda vai ter acesso às informações dele na casa dele, mas esse arquivo que ele copiou do computador da empresa para o pendrive, ele não vai conseguir acessar da casa dele. Ele vai estar totalmente criptografado, ok? E a opção aqui, a final, que seria decriptografar tudo. Ou seja, vamos descriptografar todos os discos, vamos fazer alguma coisa. E aqui a parte de Leave Unchanged, seja a gente não faz nenhuma configuração, ele só está aqui habilitado só para a gente conseguir dar uma olhada, ok? Então, habilitando aqui, a gente consegue trazer algumas opções. Então, aquela mesma ideia do encriptar somente o disco utilizado. E quando a gente está trabalhando a parte de all files, a gente habilita aqui o Portable Mode, que foi o que eu mostrei lá para vocês no Common Encrypting Settings, e falei agora anteriormente numa questão, que esse Portable Mode nada mais é do que você colocar aquele executável dentro do pendrive, onde o usuário vai definir previamente uma senha, e se ele precisar acessar essas informações de algum local que não seja o computador da empresa que já tem essa permissão de acesso, ele consegue executar essa aplicação, colocar aquela senha pré-definida e consegue acessar os seus arquivos, trabalhar tudo bonitinho. Quando ele fechar a aplicação, o pendrive volta a ficar criptografado caso ele perca, caso ele seja roubado e etc. Ok? E aqui na parte de Custom Rules, a gente consegue trabalhar algumas coisas específicas. Então a gente consegue trabalhar pendrives específicos. Então se a sua empresa tem uma linha de pendrive que ela utiliza, ou se tem um pendrive específico que é do CEO, você consegue puxar esse pendrive através da lista da Kaspersky, se esse pendrive já foi conectado numa máquina que tem Kaspersky, e aí você consegue definir algumas regras. Então, eu não quero... Aqui vai estar o Leave Unchanged, por exemplo, ninguém está sendo criptografado, mas esse pendrive específico que pertence a um CEO, a um gestor ou alguém, eu quero que ele tenha todos os arquivos criptografados e que tenha o Portable Mode habilitado. Então, eu consigo trabalhar a criptografia para alguns pendrives específicos e não para o ambiente inteiro. E aí você consegue até fazer uma ligação com a parte de device control, que é o controle de dispositivos. Então você pode, por exemplo, bloquear que todos os USBs da empresa, ou seja, todos os pendrives não possam ser acessados, os USBs estão bloqueados, porém, esse pendrive aqui você consegue colocar na exclusão do device control, então esse é o único pendrive da empresa que vai funcionar, e como você sabe que esse é o único pendrive que consegue pegar informações, você consegue criptografar também somente esse pendrive. Então você tem o controle do que está acessando a sua rede, ou seja, quais pendrives podem ser conectados à sua rede, e que as informações que estão sendo passadas para esse pendrive já vão ser criptografadas, ou seja, já estão seguras. E se for no caso de uma pessoa que precisa acessar essa informação fora da organização, você tem o Portable Mode para te ajudar aí também nessa facilidade, nessa granularidade de acesso, ok? Bom, perfeito. Então, pessoal, a princípio, o que a gente tinha para passar de informações para vocês nesse primeiro momento é isso. Então, a gente passou por todas as etapas, falou um pouquinho sobre criptografia, tipos, versões, e aí eu deixo bem enfatizado de novo que aí se vocês quiserem saber um pouco mais, quiserem entrar mais fundo, quiserem realmente configurar ali no step by step, no técnico mesmo, na parte do 0 e 1, a gente tem aí o nosso pessoal de serviços com o Thiago Capuano, que é o instrutor oficial da Kaspersky, que dá treinamentos periódicos. E aí, se vocês quiserem alguma informação sobre isso, como funciona, valores, inclusive para quem aí é parceiro ou cliente de parceiro, a gente consegue trabalhar alguns descontos especiais. E é um treinamento aí que dura, se eu não me engano, entre 2 a 3 dias, e ele não aborda só a parte de criptografia, ele vai abordar o Kaspersky como um inteiro, ou seja, todas as funcionalidades, como funciona, como fazer um troubleshooting, como fazer uma instalação, e também a parte de criptografia e gerenciamento de sistemas, que pode ser uma coisa aí que a gente vem a falar no próximo e-learning, explicando um pouquinho como o Kaspersky pode assumir a função de WSUS
dentro da empresa de vocês, atualizando todos os seus softwares, seja ele Microsoft, seja ele software de terceiro, corrigindo as suas vulnerabilidades e trabalhando algumas outras funcionalidades. Eu gostaria de agradecer a todos e a ideia é que mais para frente a gente tenha novos e-learnings e quem sabe aí com o passar dessa pandemia a gente consiga se reunir aí pessoalmente para conversar um pouquinho sobre essa ferramenta que a gente trabalha há muito tempo aí, que é o Kaspersky. Então, pessoal, muito obrigado. Vocês podem entrar em contato com a gente se tiverem algum projeto, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar. A Easy World, principalmente a área de pré-vendas, está totalmente à disposição de todos os nossos parceiros, ok? Novamente, espero que a gente tenha conseguido aí um pouco de informação, se divertido um pouquinho e até a próxima para todos, pessoal. Muito obrigado.